Olá, muito boa tarde a você que está assistindo a gente, né? Para mais uma live da série Vacina Empreendedora, doses semanais de muito conhecimento, muitos insights, né? Muitas ferramentas para você que é empresário, empreendedor ou que está curioso e está pensando em abrir um negócio, né? Meu nome é Viviane Cabral, eu sou a chefe de operações da MyPlace Office, juntamente com o André Sucide, né? E essa equipe maravilhosa que eu tenho de franqueados e colaboradores, damos as boas-vindas para você. A nossa quarta live. Hoje é dia 9 de abril, né, de 2020. E aí eu gostaria, antes de apresentar a nossa próxima estrela, o nosso convidado de hoje, gostaria de fazer algumas perguntas para você. Bom, a gente está 20 dias nessa quarentena, dependendo do seu estado que você se encontra. E aí, você empreendedor, já deu para mapear as áreas críticas da sua empresa? Você já conseguiu fazer alguma inovação? Né? Você está colocando em prática algum plano de contingência? Né? E o que vocês estão planejando para a volta à normalidade? A gente não sabe quando isso vai terminar, né? Mas uma hora vai terminar e a gente tem que ter um plano, né? E uma outra pergunta. Vocês acreditam que o mercado de vocês, o qual vocês estão inseridos, eles vão mudar quando isso tudo terminar? Será que ele vai voltar diferente, com demanda diferente? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente não tem a pretensão de predizer o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe, mas a gente pode oferecer para vocês algumas estratégias, né? Alguns insights que possam fazer com que, depois que isso tudo terminar, e durante essa crise, vocês planejarem ações, né? Então, dessa vez, a gente vai chamar o Richard Furk. Ele é empresário, né? Ele é professor de MBA na área de vendas, consultor, mentor de vendas, e ele veio falar aqui de um assunto muito interessante e muito pertinente, né? Que é como sobreviver e prosperar, né, Richard? É isso aí, Vivi. Estratégias para o hoje e amanhã. Então, seja bem-vindo, Richard. A gente vai aprender muito com você aí nessa live. Maravilha. Oi, Vivi, tudo bem? André, obrigado. Vivi, obrigado, pessoal da MyPlace Office, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bacana a gente poder, né, trocar ideia com o pessoal aí que está nessa live. Aliás, live é a ferramenta de comunicação do momento, né? É a forma da gente se expressar, é a forma que o ser humano encontrou de trocar ideias, de se conectar, que é uma necessidade natural do ser humano. A gente está precisando disso cada vez. O ser humano precisa de conexão, e o pessoal está fazendo happy hour por Zoom, está assistindo show de sertanejo, de rock, do que quer que seja, através de lives, etc. Então, quer dizer, muito bacana estar aqui com todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado por você ter conectado com a gente, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí para a MyPlace Office, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho. O tema que a gente escolheu foi estratégias para o agora. O que nós podemos pensar sobre o que estamos fazendo agora, né? E a Vivi pontuou muito bem, o agora já tem 20 dias, né? Então alguns de nós já estão trabalhando, já estão ajustados a coisa de 20 dias, e alguns de nós ainda estão se adaptando, estão gradativamente se estruturando. E a gente vai falar um pouquinho para o que deve acontecer para o futuro. Se bem que quando a gente fala de futuro, hoje já está uma coisa meio maluca a gente falar de futuro, né? Eu acho que nunca uma expressão, eu vou usar duas expressões, tem dois conceitos muito interessantes que já não são novos, né? São conceitos que já se usam faz algum tempo, mas é que eles nunca couberam tão perfeitamente num cenário quanto esses dois. O primeiro é que nós estamos vivendo, na mais completa e perfeita acepção da palavra, um cisne negro, né? O Nicolas Nassim Taleb escreveu o livro A Lógica do Cisne Negro, e o livro originariamente foi escrito para falar a respeito do mercado de ações e tal, mercado financeiro. Mas o que era o cisne negro, né? O cisne negro, ele tem basicamente três características. Ele é um evento extremamente raro, né? E, portanto, extremamente imprevisível. Ele é um evento que causa um impacto bastante violento na sociedade, mas ele tem um efeito muito curioso, que é um evento que, apesar de raro, apesar de imprevisível,
ele causa nas pessoas uma sensação de olharem para aquele evento com uma sensação de retrospecto, como eu já imaginava que algo assim podia acontecer. Quer dizer, eu acho que ninguém de nós imaginou que algo tão agressivo, tão violento pudesse acontecer, a não ser os que assistiram a famoso TED do Bill Gates, né? Mas mesmo quando a gente assistiu aos filmes que a gente viu em Netflix, etc., né? Aqueles Contágio, etc., aqueles filmes catástrofes, aqueles filmes, a gente não imaginava que algo quase semelhante ou quase igual pudesse acontecer. E eu estava me dando conta de uma coisa muito interessante nesses filmes, né? Eu caí na besteira de assistir os filmes, né? Fui assistir Pandemia, Catástrofe, essas coisas todas, né? E é muito gozado. Se você pegar todos esses filmes, e você provavelmente nesse tempo de quarentena vai acabar assistindo algum deles, invariavelmente, se é que já não assistiu, mas é gozado que você pega o filme aí, congela o mundo inteiro, ou tem uma cena de catástrofe, ou vem uma... E o filme, ele mostra até o momento em que o ser humano consegue entender que as coisas vão se normalizar. E aí acaba o filme e tá lá, cast, começa a subir os letreiros. É legal, mas como vão se normalizar? É isso que me deixa encafifado. Eu falei, um desgraçado até agora fez um filme para mostrar pra gente como é que normalizou 2, 3, 4 anos depois. Eu queria que um cara fizesse um filme para me dizer como é que vai ficar um ano depois que parou tudo, porque é o que nós estamos vivendo exatamente agora, né? A gente está discutindo, poxa, o mundo está parado, a gente está nessa discussão, né, de isolamento vertical, horizontal, que eu não vou entrar nessa discussão, né? Até porque ela não agrega para a nossa discussão, e é um posicionamento que já se tornou quase que dogmático e pessoal, né? E ambos os lados têm suas virtudes e defeitos, então não vou entrar nessa discussão. Vou falar mais sobre comportamento, sobre mercado, sobre empreendedorismo, sobre o que a gente pode fazer agora com relação ao universo como ele está. Então, o primeiro conceito que eu queria discutir com vocês é a história do cisne negro, né? Então, vivemos hoje um cisne negro, e no livro dele ele fala do antifrágil. Então, o que é o antifrágil? O antifrágil é aquele... veja, as pessoas confundem o antifrágil com o resistente. E não é. O resistente é aquele que resiste ao impacto, né, externo, ao impacto. O frágil é aquele que não resiste ao impacto. O que é o antifrágil? O antifrágil é aquele que gosta do impacto. É aquele que cresce com o impacto, né? Então, ou seja, aí a gente começa a pensar, como é que a gente consegue transformar o nosso negócio em antifrágil? Como é que a gente cresce na vicissitude? Como é que a gente cresce num cenário completamente hostil e antagônico como que a gente está crescendo? E quer queira, quer não, nós estamos observando algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, se você já começou a observar os times que estão trabalhando em home office, né? Você está percebendo que a nossa capacidade de se adequar num home office é muito maior do que a gente imaginava que era, né? Enfim, então a gente vai falar um pouquinho mais disso. Bom, eu falei que tinha dois conceitos, né? O primeiro era o do cisne negro e o antifrágil. E tem um outro conceito muito interessante que é o do mundo VUCA, né? O VUCA, ou VICA, se você transformar, que é o volátil, uncertain, que é o incerto, complexo e ambíguo. E nunca foi tão claro que o mundo realmente é VUCA mesmo, né? A gente está num mundo volátil, ou seja, as mudanças são muito rápidas, mas extremamente rápidas. Por exemplo, vou pegar, no dia 10 de abril, perdão, desculpe, no dia 10 de março, colocar a minha operação em home office, eu tenho em torno de 50 funcionários, né? Mas só para você ter uma ideia da volatilidade, né, do mundo, da rapidez das mudanças, e da incerteza, da maluquice que é essa coisa. No dia 10 de março, colocar a minha equipe em home office era algo impensável. No dia 23 estava todo mundo em casa. Então, você veja como é que é isso. E se não tivesse todo mundo em casa? É o que aconteceu com o Kodak, com o BlackBerry, com a Sony, depois que desistiu de lançar. Ou seja, se você não se adapta, você morre. Simplesmente isso. Se eu não tivesse em casa, eu ia começar quebrado daquele dia em diante.
né? Então é muito louco essa volatilidade e incerteza. Olha que coisa interessante, eu estava pegando uma matéria, olha isso. Como é que cresce o conhecimento da humanidade, né? Na primeira onda do conhecimento foi na época de Gutenberg, da impressora, e a informação dobrava a cada 150 anos. Na segunda época, que foi a Revolução Industrial, o conhecimento humano dobrava a cada 50 anos. A terceira onda, que foi por torno de 1950, o conhecimento humano dobrava a cada 10 anos. Olha que loucura. A expectativa nos últimos estudos, e esses estudos têm uns 7, 8 anos, é de que em 2020, que é o ano que nós estamos, o conhecimento humano deveria dobrar a cada 73 dias, que dá 2 meses e meio. Eu não tenho a menor dúvida que o conhecimento humano dobrou nos últimos 15. Por quê? Porque a gente teve que aprender na marra um monte de coisa que a gente não fazia a menor ideia que era sequer capaz de aprender. Então, isso é muito interessante a gente começar a perceber, né? Se colocar à prova, a capacidade da gente se colocar à prova, e quando você é empreendedor, mais ainda, né? Mas isso vale para o colaborador também, vale para todo mundo, porque está todo mundo passando um momento de incerteza, né? E de questionamento, né? Outra coisa é a complexidade, né? Essa complexidade é muito interessante, a complexidade, quando você observa os efeitos, como eles são curiosos. A gente fala em crise, a gente fala em lockdown, a gente fala em uma sociedade inteira parada e trancada em casa. Então vai todo mundo quebrar? Não, tem ramos que estão crescendo, tem gente que está nadando de braçada, ganhando dinheiro. Aqui do lado da minha casa tem um supermercadinho de bairro, tem uma senhorinha que é a dona, é uma família, ela e os 2 filhos. É evidente que eles não estão felizes, porque a situação não é bacana, mas você pode ter certeza que eles nunca ganharam tanto dinheiro na vida quanto estão ganhando agora. Ainda que estejamos em lockdown, entendeu? E acho que o mesmo vale para redes de farmácia, o mesmo vale para uma série de outros negócios, né? Que acabaram, de alguma maneira, se beneficiando. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós é um aprendizado interessante saber o que esse negócio tem que faz com que o consumidor tenha ele como uma saída importante para este momento, e o que eu posso aprender com esse negócio para trazer para o meu. Independente da desconexão que haja entre os nossos negócios. E aí vem o quarto, que é o ambíguo, né? O VUCA, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. O ambíguo quer dizer o seguinte, né? Não tem nada exato já, né? Não tem clareza, não tem um caminho certo, tem vários caminhos possíveis. Então você pode tomar várias decisões diferentes e não tem um caminho certo. Tem vários caminhos que você pode tomar para poder chegar a algum tipo de solução positiva. Eu estava analisando, né, várias informações, acho que nessa hora a gente acaba se alimentando de informação, né? Eu vi lá, Cielo levantou que as compras online cresceram 200%, gente. 200%, tá? Eu estava lendo um estudo do instituto chamado AMI, America's Market Intelligence, que o online ele entrou em segmentos que antes eram completa e absolutamente inexplorados. Tá? Você tem hoje uma revolução em trabalho remoto, com ferramentas que ninguém fazia a menor ideia de que eram, e hoje você está tendo que usar Whereby, Teams, Zoom, Hangouts, Slack, Trello, não sei o que lá, e todo mundo usando isso aí. Não conheço? Se vira, mano, até amanhã você tem que conhecer. Tá? Por quê? Porque senão você tá fora do mercado. Tá? E eu ouvi 2 frases muito interessantes com relação ao comportamento humano. Eu falei, né, que estar em casa, estar remoto, faz com que a gente se reinvente. Eu ouvi isso da minha equipe, né? Uma funcionária, uma colaboradora minha falou uma frase que eu considerei muito bonita, que ela falou, gozado, como a gente está mais distante, são paradoxos, né, desse momento, sobretudo do Operação Online. Estamos mais distantes, porém nunca estivemos tão unidos. Muito legal isso, né? E conversando com o meu gestor, né, o Marcelo, que é o gerente da HH Corretora, a gente se deu conta de que, como a gente está analisando, e toda a operação ela está focada em indicadores, em leitura de números, de resultados, etc., em monitorar o processo muito de perto, coisa que às vezes a gente não fazia com tanto afinco quando estava todo mundo junto, no mesmo prédio, você começa a perceber que pessoas estão mais escondidas, ou estão com a sensação de estarem mais escondidas nas suas casas,
mas, paradoxalmente, estão cada vez mais expostas, mais visíveis, porque a gente sabe tudo que cada um está fazendo. E isso faz com que aconteça um fenômeno interessante, porque é o seguinte, quem era, vamos dizer, os grandes talentos de um time, que às vezes não apareciam, porque eles estavam em conjunto, né? E você olhava, o gestor olhava o resultado do time, agora não, agora eles aparecem. Agora você olha o resultado, você olha os números individuais e fala, meu Deus do céu, como esse nego é bom. Olha como essa menina é boa, olha o que ele está fazendo, olha como essa pessoa é craque, né? Então, isso não vale só para um gestor olhar seu time, isso vale para a sociedade inteira olhar você. Nós estamos falando em profissionais liberais, nós estamos falando em advogados, nós estamos falando em profissionais de TI, consultores, etc. O mundo inteiro está olhando você, é a oportunidade de você mostrar o quão bom você é. Isso vale para o colaborador interno, para o intraempreendedor e vale para você, que é um profissional liberal, né? Então, cuidado com essa falsa sensação de que ao estarmos, né, em casa, ao estarmos, sei lá, escondidos em casa, estamos protegidos de sermos percebidos, né, pela sociedade, ou pelo nosso consumidor, ou pelo nosso cliente. Não, nós estamos cada vez mais percebidos. Aliás, sumir já é ser percebido como irrelevante ou como, né, ou como não tão importante para o teu cliente. Alguém vai tomar esse espaço, sem dúvida nenhuma. Você tem segmento, voltando, então, aqui a gente estava falando, tem segmentos que foram pouco afetados, né? Você tem os segmentos de comércio eletrônico, tá arrebentando, supermercado, farmácia, produto de higiene, produto de limpeza, etc, tal, entrega e tal. E você tem segmentos que estão violentamente afetados, notadamente aqueles que dependem de alguma estrutura física, né? Turismo, hotelaria, varejo com lojas, etc., veículos, eu trabalho muito em parceria com concessionária de veículos, e é uma loucura, você vê uma concessionária fechada, etc., tal, é um negócio impactante, né? Lojas, shopping inteiro fechado, é uma loucura isso, né? Entretenimento, tenho muitos amigos músicos, e aí estão se reinventando, o músico está fazendo live, o músico está vendendo show a prazo futuro, né? Então, quer dizer, chega a ser bonito ver o quanto as pessoas conseguem se reinventar na dificuldade, né? Aí, vamos falar um pouquinho de aprendizado com o passado. Eu estava vendo um negócio, aprender um pouco com o passado para entender o que está acontecendo. O que nós estamos passando agora, né, não é tão cisne negro, porque em 2013 a gente teve a epidemia de SARS, né? E olha que coisa interessante, né? Não sei, segundo essa AMI, American Marketing Intelligence, durante a epidemia da SARS, foi exatamente o momento em que os chineses aprenderam a comprar online. A Alibaba, do tal do Jack Ma, né, cresceu 50% em 2003, que foi exatamente o momento em que ele surfou na onda do SARS. Quem que é o Jack Ma de hoje? Quem será o Jack Ma de hoje? Aliás, será que você pode ser o Jack Ma de hoje? Tua empresa pode ser a Alibaba de hoje. A Alibaba do coronavírus. Então, veja, tem uma frase que eu tô dizendo agora, a gente está ouvindo falar uma expressão, né, que eu particularmente, eu não ouvi ninguém falar isso até agora, então acho que eu vou chamar para mim a autoria dessa frase. A expressão transformação digital morreu há 20 dias. Pode esquecer essa expressão, transformação digital. A expressão transformação digital morreu. A partir de dia 15 de março, a expressão que você tem que usar é maturação digital. Transformação, você já perdeu o timing. Tá? Não existe mais. Não tem sentido alguém se transformar digital. Não importa o que você faça, você já tem que estar digital ou nascer digital. A questão é qual o grau de maturidade que você está. Então, veja, se você costuma usar a expressão transformação digital, se você está preocupado em fazer alguma transformação digital, eu vou te dizer que você já está atrasado. Ou nós estamos atrasados. Vamos falar, porque até ontem eu estava falando isso, eu me dei conta disso. Veja, o risco de ficar parado, o risco de não fazer nada nunca foi tão grande, nunca foi tão violento. Tá? Tem algumas coisas, eu selecionei aqui, acho que 6 coisas que são extremamente urgentes, absurdamente urgentes, é prioridade 0 para a gente.
Primeiro é essa tal, né, maturação digital. A gente precisa se maturar, a gente precisa amadurecer digitalmente. E para isso, tem uma outra coisa que a gente precisa fazer urgentemente, que é aprender, o que envolve desaprender. Se você é um cara da velha guarda, da tradição né, do empreendedorismo old school, a gente tem que desaprender o universo das empresas antigas e reaprender coisas novas. A gente precisa aprender cada vez mais a delegar tarefas, confiar em pessoas, a gente precisa diversificar a nossa empresa e nossa carteira de clientes, a gente precisa se comunicar melhor e com isso envolve digitalmente, e a gente precisa crescer. Ficar parado hoje não é uma opção. Ah, eu estou bom do tamanho que eu estou, vai morrer. Ponto. Simples assim. Por quê? Porque o mundo de hoje provou pra gente o seguinte, que não dá mais para você optar por ficar parado. De repente vem um mundo, resolve parar por 60 dias e você já era pequeno, você vai morrer. Pronto. Se você não tem musculatura, se você não tem um mínimo de tamanho, de estrutura para sobreviver, você vai morrer. Porque você não tem 60 dias de caixa, você não tem 60 dias de tamanho. Então, inclusive, a gente vai produzir depois esse material todo que a gente está conversando com vocês, eu vou produzir um e-book depois para a gente poder ter isso escrito, mas basicamente é o seguinte, se amadurecer digitalmente, desaprender uma série de coisas que a gente tem como dogmas corporativos e vivenciais, e reaprender, e aprender muito, muito e rápido, delegar tarefas, se cercar de gente competente e boa perto da gente, diversificar produto e cliente, se comunicar cada vez mais e cada vez melhor, e crescer não é mais uma opção, crescer é uma obrigação. Se você não crescer, vai ficar complicado, né? Bom, vamos falar então agora um pouquinho, vou entrar, dito isso, né, a gente vai entrar efetivamente no tema, né, que é, ou pelo menos do meio para encerrar. Quais são as estratégias que a gente está vendo a galera fazendo hoje, não é isso? E quais são as estratégias que a gente está pensando para o futuro, né, que vão nos ajudar a crescer para o futuro? Quando a gente fala em o que fazer hoje, né, e quando eu digo hoje, acho que eu estou pegando já desde o primeiro momento, né, olha que interessante. No dia 23, que foi aquela segunda-feira, que a gente sentou com a nossa equipe, a gente conversou sobre, e aí, vamos para home office? Quantas pessoas vão colocar em home office? Olha que discussão maluca, quantas pessoas? E naquele primeiro dia, a gente chegou a considerar a hipótese, olha, vamos pôr 10 pessoas, depois a gente põe outras 10, depois eu ponho outras 10, não, aumenta, põe de 15 em 15. E você começa a se dar conta que não tem sentido pôr 15 pessoas, não pôr as outras 35, né? Por quê? Porque aí vão voltar as primeiras 15, alguém pegou, passa para as 35, é ridículo isso. Então, quer dizer, aí você começa a pensar num cenário, e aí eu estava lendo um artigo muito interessante, falando sobre o paradoxo de Stockdale, e ele se tornou um modelo para nosso planejamento do que fazer. O que é o paradoxo de Stockdale? Stockdale era um almirante, né, que foi prisioneiro na Guerra do Vietnã. E ele sobreviveu a 7 anos de tortura, tal, etc. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi considerado um herói de guerra. E aí ele foi entrevistado. Se você quiser saber mais sobre a história do paradoxo de Stockdale, essa história está no livro Feitas para Vencer, do Jim Collins. E ele falou, me diz uma coisa, Stockdale, como é que foi essa história do campo de concentração no Vietnã, que foi um negócio horrível e tal? Quem eram os caras que sobreviveram? Né? Você conseguiu sobreviver 7 anos. Quem não conseguiu sobreviver e quem conseguiu? Qual era a diferença? E o Stockdale falou, olha, quem morreu foram os otimistas. Oi? Os otimistas morreram todos. Por quê? Porque os otimistas, eles achavam que alguma coisa boa ia acontecer. Olha, vai vir o Natal, eles vão liberar a gente. Não, mas olha, a hora que acabar a comida deles, eles vão ter que liberar a gente. Ou seja, o otimista, ele sempre enxergava o lado que ia resolver alguém, um fato externo, alguma coisa boa externa que não dependesse dele, ia resolver o problema dele. Esses caras morreram tudo. E eu acho que isso é uma boa reflexão, né? Claro que o discurso, né, não seja pessimista, não é isso, tá? Porque você também, por outro lado, ser pessimista, o pessimista ele não age, ele não faz nada, né? O pessimista ele não age. Mas a questão é a seguinte, qual que é a lógica? Ele falava que você tem que ser realista.
porque o realista, ele age. Ele tem fé num final vitorioso, mas ele não confunde fé, né, a esperança, com uma esperança de uma solução, ou com uma crença em uma solução externa. Eu tenho fé, mas quem vai ter que resolver essa porcaria sou eu. Então, é você dosar um pouco de um pessimismo de achar que se você não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por você. Não espere que algo aconteça, não vai. Você vai ter que resolver. Bom, moral da história. Então, por isso, a estratégia tem que basear nisso. Agora, vamos lá. Se você tem equipe, se você tem um time, você não pode chegar pro teu time e falar assim, a casa caiu, dançou. Né? Eu tô vendo que, né, vocês, tem essa frase, é importante assumir a responsabilidade. Tem uma expressão em inglês que ela não tem tradução, ou pelo menos não inventaram uma tradução bacana para ela, mas é accountability, né? Uma mistura de senso de responsabilidade com ninguém vai resolver isso se não for você, senso de dono e por aí vai. Mas enfim, eu tenho que ter um modelo mental otimista, eu tenho que acreditar que vai ser tudo bacana, mas eu tenho que estar planejado para o pior cenário possível. E por conta disso eu tenho que ter uma atitude disciplinada para evitar que esse cenário aconteça. Ponto. Então esses são os 3 passos. Modelo mental positivo, pensar no pior cenário possível e estabelecer uma estratégia com uma disciplina realista para que o pior cenário possível não aconteça. E foi isso que a gente fez. A gente dividiu aí em 3 pilares, que foi a gestão comercial, pensar no seu business, no seu negócio, sob o ponto de vista estritamente comercial, pensar em pessoas, esquece o comercial, vamos pensar só em pessoas. E o terceiro, que acaba sendo, né, uma ferramenta para os dois, que é tecnologia, ferramentas, gestão de tecnologia e comunicação, ou seja, o que eu posso usar, que tipo de ferramentas eu vou usar para resolver isso aí, né, para fazer isso funcionar. Enfim, então, quando a gente fala em gestão comercial, você tem que pensar em senta todo mundo, ou se você está sozinho, ok, senta, vai, bota a cabeça em ordem e, primeira coisa, identifica quais são os seus indicadores de desempenho, quais são os números do seu negócio, né? Quais são os números que dizem que o teu negócio está dando certo, dá errado, etc e tal. Segundo, veja, uma empresa pode passar 2, 3 ou 10 anos sem dar lucro. Olha aí o Uber, né? A maioria das startups aí que não deixam mentir. Mas uma empresa não vive 2 ou 3 meses sem caixa. Então, do ponto de vista de gestão, a primeira coisa que você tem que se preocupar é caixa, obsessivamente. Então, seja obsessivo com relação à caixa. Seja obsessivo com relação a controle de caixa. Controle do que torra o seu caixa. Burn rate, ou seja, o que faz você gastar seu caixa. Né? Então, rever suas despesas, otimizar suas despesas, né? Reduzir estrutura, né? Se você trabalha no comércio, reduzir estoque, reduzir giro e por aí vai. Né? A gente estava conversando com colegas, tem um colega meu que trabalha, né? Deve estar assistindo aí o Silo e tal. Eu não consigo reduzir estoque, meu estoque está na mão do pessoal, tá, sabe? Eu vou reduzir endividamento, eu vou tentar cobrar, vou tentar cobrar um pouco, né? Enfim, é por aí, tá? E tem outra coisa interessante, por exemplo, eu trabalho no mercado de seguros, né? E o mercado de seguros está tendo, claro, todas as suas dificuldades, ele ainda não passou por uma maior dificuldade, maior desafio que ele ainda vai passar, que eu acho que a maior dificuldade vai vir nos próximos 2 meses, porque ainda existe liquidez no mercado, essa liquidez vai acabar nos próximos 30, 40 dias, e aí quando não tiver mais liquidez no mercado, eu acho que o mercado de seguros deve sofrer um pouco mais, mas enfim, imagine, por exemplo, que você vai fazer uma venda de um produto, tá? Parcelada em 10 vezes. Ok. Talvez seja razoável você considerar, se eu passar a receber em 10 vezes, será que eu não quebro o meu caixa? Talvez seja melhor nem vender, então. Porque se eu tiver um custo de aquisição de cliente muito alto, se eu tiver um custo comercial muito alto, um repasse de comissionamento muito alto e uma entrada de receita em 10 vezes, eu vou quebrar. É melhor não vender. É melhor dar uma paradinha mesmo. Então, eu tenho orientado, a gente tem uma consultoria, tem um monte de gente que falou, cara, eu vou comprar, eu preciso crescer, agora é a hora de eu crescer, eu vou comprar leads no mercado. Não, agora não faça isso, pelo amor de Deus. Agora não é hora, agora é hora de relacionamento com o teu cliente, tem coisas que você tem que fazer mais inteligentes, investimentos mais inteligentes. Por exemplo, uma discussão que a gente estava falando, investimento em marketing.
Marketing é despesa ou é investimento? O que eu faço com o marketing agora? E aí, gasto ou paro? Não é tão simples. Você tem que pensar no marketing, fatia o marketing em 3, por exemplo. E eu sei que no time, aí, entre os clientes da MyPlace Office, tem vários consultores de marketing, pessoal que trabalha com marketing digital, etc e tal. Mas veja, mesmo o pessoal de TI, né, que cara, e aí, corto com TI? Pelo amor de Deus! Corto TI agora? Nem a pau, né? Não dá para cortar TI. Mas posso não comprar computadores novos, mas vou gastar com rede, vou gastar com comunicação e por aí vai. Mas voltando ao marketing, por exemplo, corta a despesa de marketing institucional, mas aumenta a sua despesa de marketing relacional ou aumenta a sua despesa de marketing comercial. Pode fazer sentido. Veja, ninguém aqui tem resposta para todos os segmentos, tem vários segmentos. Para nós fez sentido, tá? Nós estamos trabalhando dentro desse cenário e funcionou. Então, voltando, né? É bem isso. Gestão comercial, indicadores, cortar custos, etc, tal, pensar no seu negócio, cuidar muito do caixa. O caixa é o que vai te quebrar, ponto. Até pode parar de vender, você só tem que tomar cuidado com o caixa. Gestão de pessoas. Eu dividi isso em basicamente 4 subpilares. A primeira coisa é a seguinte, lembra da história do paradoxo de Stockdale, o pessimismo? Esquece! Com pessoas não existe isso. Com pessoas é o seguinte, galera, vai dar certo. Você não pode falar, vai todo mundo quebrar. Não pode, não pode. Inclusive meu time que está assistindo a gente agora sabe que a nossa mensagem é positiva. Nossa mensagem é de que as coisas vão funcionar. E a gente faz questão de acompanhar e dar feedback para todo mundo. Então, a transparência. A transparência tem que ser, assim, total. A gente tem que passar uma mensagem clara, verdadeira, transparente para o time. Se tá ruim, fala que tá ruim. Se tá bom, fala que tá bom. Mas fala a verdade. Ponto. Segunda coisa, não perder talento. Pelo amor de Deus, não perca talento. Talento é uma coisa muito difícil de achar. Então, a gente tem que manter talento. E tem que segurar talento de qualquer jeito. Então, avalie. Aproveita agora o momento para avaliar talento. E quando eu falo em avaliar talento é o seguinte, ajude as pessoas a serem produtivas nos seus ambientes de casa. Por quê? Porque ninguém tem bula para saber trabalhar em home office, é muito difícil, são poucas as pessoas. A gente está aprendendo isso, então a gente tem que ser mais tolerante com isso, a gente tem que ajudar as pessoas a serem mais produtivas. Quando a gente fez um manual de home office para a nossa equipe e para os nossos parceiros, etc., da consultoria, uma das primeiras coisas foi dar dicas. Aliás, todo mundo teve acesso a isso, a maioria das consultorias fez isso, dicas para ser efetivo em home office, né? E por último, favorecer aquela coisa dos talentos individuais aparecerem no sentido de eficácia total, né? Começa a controlar os processos no sentido de que as pessoas possam demonstrar realmente a sua efetividade. Eu estava conversando ontem com um colega meu e eu soltei a frase que eu gosto muito, uma frase de gestão de processo que eu gosto muito, e ela cabe muito para o momento agora. E o meu time da minha empresa sabe que nós estamos praticando isso. Se você tem uma tarefa dimensionada para 3 pessoas, 2 pessoas performarão esta tarefa melhor do que 4. Ou seja, quando a pessoa está sobrecarregada, ela produz mais do que quando ela está folgada, no sentido de ter, né, tempo sobrando. Enfim, basicamente foi isso que a gente pensou dentro do cenário aí que a gente tinha para hoje. E graças a Deus funcionou. A gente conseguiu fazer uma mudança rápida, e o investimento em tecnologia foi pesado, a gente gastou o que tinha e o que não tinha e assumiu dívida para fazer funcionar as coisas, e graças a Deus estão funcionando. Quer dizer, a gente realmente, até no ponto de vista tecnológico, foi maturação. Bom, legal, isso foi hoje. Agora vamos falar do amanhã, vamos falar de prosperar, que a gente está terminando aí o tempo, né? E eu vou falar quais foram, pelo menos dentro dos segmentos, né, que eu estou acostumado a trabalhar, tanto na QMais Consultoria, quanto num segmento que eu trabalho muito, que é a consultoria para corretores de seguros, né? E aí, claro que tem todas as suas coligações com profissionais liberais de uma forma geral, consultores, etc. Tal, mas essas estratégias valem. Eu acho que o escopo das ideias que a gente vai falar, né, são 7 dicas aqui, eu acho que fazem bastante sentido para uma série de atividades. Então, a primeira é aquela reflexão que eu acho que eu já falei, né? Esquece o termo transformação digital. Eu acho que você tem que assumir o termo maturação digital. Se as expressões Whereby, Slack, Trello,
são linguagem interplanetária para você, nasce de novo, de hoje para segunda-feira. Cara, você vai estudar, porque você vai morrer. Você vai precisar entender ferramentas digitais, você vai precisar entender formas de se relacionar, apresentar seu negócio, você vai ter que entender o que é, você vai ter que entender termos de marketing. Chama o cara que trabalha com seu marketing digital, se é que você não tem, e começa a pedir uma aula pro cara para ele te ensinar, uma série de termos, né, para você entender, tá? Enfim, maturação digital é a palavra do momento. Se você tem um negócio que não está na internet, repensa. Eu vou dar um exemplo hoje, eu estava vendo aqui no meu... Se você tem um negócio que não está na internet, eu vou te dar um exemplo. Músico não está na internet. Músico depende do bar, depende do lugar para tocar. Ontem teve a live da Marília Mendonça. Semana passada teve uma live do Jorge Mateus, 3 milhões de pessoas, recorde mundial. Meus amigos pessoais que são músicos estão fazendo live quase todo dia, estão tendo visibilidade, estão ganhando público e estão ganhando dinheiro, sim, estão vendendo produto. Então, cara, se músico está vendendo produto pela internet, cara, todo mundo vai vender. Então, repensa o seu negócio. Eu estava vendo aqui, tem hotéis que estão criando conteúdo para estar presente junto ao público pela internet. Eu vi um anúncio de um hotel fazendo um programa de personal trainer para as pessoas fazerem exercício em casa com a marca do hotel. Cara, se isso não é estar presente digitalmente, eu não sei o que é. É algo do tipo, cara, não esquece da gente. Daqui a pouco essa loucura vai acabar, a gente quer você estar aqui. Então, primeira, maturação digital é a palavra do momento. Se você não está na internet, se vira, mano. Você tem até 20 dias para estar. Senão você vai morrer. Outra, cortar custos. E toma muito cuidado. Corte custos, preserve o caixa, mas não corte investimento. Vou dar uma dica. 4 coisas que você não pode cortar em hipótese alguma. Não corta estrutura operacional. Não corta conhecimento e aprendizado. Não corta acesso a cliente. Se a internet, e agora no momento, por exemplo, internet, marketing digital é acesso a cliente. E não corte relacionamento. Se você cortar relacionamento com o cliente, está morto. Então, o resto você pode cortar. Tá? Mas não corta uma estrutura básica, você tem que ter, né, uma estrutura básica, não corta aprendizado, não corta forma de prospecção e não corta relacionamento. Desaprenda, né? Começa a desaprender, né, aquelas coisas, quer ver, tem algumas coisas que são paradoxos da empresa anterior, da empresa tradicional, e com a empresa atual, que a gente tem que desaprender, né? Por exemplo, quer ver um negócio interessante? A gente foi criado, eu tenho 50 anos, a gente foi criado sobre o paradoxo, sobre o mantra de que a gente tem que buscar qualidade total. Lembra? A gente tinha aula de planejamento estratégico, tinha aula de qualidade total. Hoje a molecada não quer saber de qualidade total. Hoje a gente vive a era do minimum viable product. Põe um troço no ar aí, se tiver bom ou não, depois a gente vai melhorando. Bota o avião no ar, depois a gente vai corrigindo. Entendeu? Faz uma versão beta. Tá? Quando eu nasci, existia uma coisa chamada Rede Globo. Os caras investiram centenas de milhões de dólares numa coisa chamada Projac. Nenhuma criança com menos de 12 anos sabe o que é Rede Globo. Os moleques vê um maluco que fica gritando no YouTube com uma câmera de R$600. E o cara preocupado com o padrão Globo, cara, não precisa mais. Bota o teu negócio no ar, amigão. E depois vai melhorando. Sabe qual é o problema? Por que a gente tem que desaprender a história da qualidade e reaprender a história da execução? Porque por trás da desculpa da qualidade, muita gente não faz nada. Eu não fiz, porque ainda não está pronto. Se vira! Você sabe quando eu montei o meu site? Quando eu tomei uma bronca da minha esposa, eu cheguei do trabalho e meu filho falou, pai, me empresta seu celular? Eu falei, tá bom. Cheguei e entreguei meu celular pro meu filho. Aí fui tomar banho, era que eu saí do banho e ele estava gravando um tutorial de como desenhar um Minecraft. Detalhe, eu sou empresário, sou professor de MBA, tenho uma consultoria. Minha mulher brincou comigo e falou, olha lá, ô consultor, seu filho vai ter site e você não, trouxa. Eu falei, meu Deus do céu! Eu falei, bota esse troço no ar. Peguei no dia seguinte. Fui na Santa Ifigênia, comprei um tripé, botei meu celular e falei, ó, vamos gravar o primeiro. E botei no site no ar.
Por quê? Minimum Viable Product. Depois vai melhorando, pelo amor de Deus, não vai deixar aquela tranqueira a vida inteira daquele jeito, né? Quer ver outra coisa? Acumulação de conhecimento. A gente quer ser especialista, mas eu sou especialista. Isso é uma coisa que eu vejo muito nos meus amigos corretores de seguros, etc. Tal. Passar a vida inteira aprendendo técnica de seguro, conhecimento de produto, etc. Claro, é importante, mas o que você sabe de marketing digital? Ah, não, isso aí eu contrato um rapaz. Não! Cara, lifelong learning, você tem que aprender a vida inteira, muda o foco, cada 2 anos. Uma vez eu vi, acho que quem falou foi o Raul Candeloro, a cada 2 anos, escolhe um tema e fica especialista naquele tema. Passou os 2 anos, parou, chega, vai, escolhe outro. E vai, e assim vai, entendeu? Passar a vida inteira estudando o mesmo tema é uma insanidade hoje. Não tem sentido. Por mais que você ame o tema. Por mais que você ame o tema. Ok. Você pode continuar lendo, por exemplo, negociação. Tem 2 assuntos que eu vou estudar a vida inteira, negociação e vinho, ponto. Tá? Agora, eu vou estudar só isso? Não. Tem uma hora que eu ponho de lado e vou estudar outro tema complementar. Tá? Então, isso são coisas importantes. Por quê? Porque isso te ajuda a ter o que eu ia voltar agora na relação do A7, que é a atitude empreendedora. Cara, eu estava conversando ontem com a minha esposa, eu tenho preocupação zero com o neguinho que fica reclamando. Ai, meu Deus, como é que vai ser? O que você já fez? Não, ainda nada. Mas qual foi sua ação? O que você fez? O que você fez de ação nos últimos 20 dias? Que nem a Vivi falou, tem 20 dias. O que você fez? Eu adorei a abertura da Vivi, porque ela falou, e aí? O que aconteceu nos últimos 20 dias? Quais são os seus planos? Quais foram os seus insights, etc. Cara, eu quero morrer com o nego que tá faz 20 dias reclamando. Jesus amado. Entendeu? Então, ou seja, atitude empreendedora. Reclama menos e haja mais. Faz alguma coisa, entendeu? O cara reclamou, mas e o site? Não tem o site ainda. Mas tem site? Tem. Faz quanto tempo tá o site? Não, então, é o mesmo site. Faz 6 anos tá o site. Eu fiz o site faz 6 anos e tá parado lá. Oi? Jesus, tá? Mas você tem site? Tenho. Você tem algum blog? Você gera conteúdo? Não. Você faz o quê? Sou advogado trabalhista, tá tão difícil. Rapaz, se advogado trabalhista, o universo precisa de você agora. Não sei se você percebeu, mas o mundo tá desesperado para falar com o advogado trabalhista agora. Vomita conteúdo na internet, vai fazer live, vai colocar e-book, vai ajudar a empresa, vai procurar um monte de gente. Entendeu, cara? Então essas são coisas que eu quero... Eu fico incomodado com gente que reclama e não enxerga oportunidade, mas não adianta enxergar a oportunidade e não fazer nada também. Entendeu? Tem que ir lá e fazer, né? Agora vamos lá, fazer o quê? O que eu faço? Aí tem outra coisa que eu falo da mentalidade startup, que é um negócio muito bonito que eu acho que tem nas startups, né? Eu tenho muito amigo que trabalha com startup, alguns deles estão assistindo aqui e tal, o Lucas, o pessoal da Queen Street e tal, etc. Cara, é lindo isso, que é pensem como resolver uma dor. A palavra que move o mundo das startups é a dor. Qual é a dor do meu cliente? Como eu resolvo uma dor? Dá dinheiro? Não sei, depois eu me viro, depois eu dou um jeito. Então, ou seja, isso é lindo, eu acho muito bacana. Descobre como resolver uma dor e depois dá um jeito de monetizar isso. Se você é um profissional liberal, se você é um empresário, se é empreendedor, etc., cara, você já resolve uma dor, você só precisa ir vendo as dores conexas. Vai vendo outras dores e resolvendo. Quer ver uma dica? Olha lá. Aumenta a tua geração de receitas através de novas parcerias. Quer ver uma? Vamos lá. Procura 3 tipos de parceiro, tá? Quando eu terminar essa live, você pega um papel e faz o seguinte. Seleciona pelo menos 2 parceiros ocasionais, 2 parceiros complementares e 2 parceiros estratégicos. Oi? Como é que é isso? Vamos lá. Parceiro ocasional. Pouca sinergia com o meu negócio. É um parceiro improvável. Cara, não tem nada a ver com o meu negócio. É meio esquisito. Eles estão oferecendo produtos e serviços para clientes do seu negócio. Essa semana passada, conversando com a minha esposa, ela falou, por exemplo, ofertar bijuterias e joias numa loja de roupa que nunca vendeu bijuteria e joia. Mas está fechada a loja de roupa. Sim, mas vai abrir um dia! Quando abrir, vamos aumentar o portfólio de produto? Que tal botar num catálogo agora? Você vai esperar abrir depois para ver? Mas eles não têm dinheiro para comprar. Exato. Essa é a hora.
para você propor uma parceria de consignação, etc. Mas e aí? Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você acha que a fábrica está produzindo? Não. Ou seja, faz uma ponte entre a loja de roupa e a fábrica. Ou seja, pega um parceiro ocasional que não tem nenhuma relação e começa a criar pontes improváveis. Agora vamos lá. Parceiro complementar. Parceiro complementar é aquele que se conecta com o teu negócio. É aquele que faz sentido, tá? É aquele parceiro que começa a ter uma correlação, tá? Com o seu business. E o parceiro estratégico é aquele que está vinculado ao seu. Então, vamos pegar, por exemplo, pega o advogado, né? O advogado, eu sou advogado tributarista. Bom, hoje é um momento em que todo mundo está preocupado com tributos. Mas todo mundo também está preocupado com a área trabalhista. Mas a gente sabe que a advocacia é um negócio delicado. Não dá para ser bom advogado de tudo. A advocacia, ela requer especialidade. E se você é um bom advogado tributarista, mas trabalha focado, não tem uma grande banca de advogados, não trabalha com vários outros advogados numa banca multifacetada com vários temas, agora é hora de você focar e chamar parcerias estratégicas. Eu quero chamar um parceiro contratualista para me ajudar a fazer um contrato matador de trabalho home office. E eu quero fazer uma parceria com um trabalhista muito legal para cercar os riscos dos caras que querem montar um trabalho em home office. E eu vou começar a procurar todos os meus clientes e fazer um trabalho que é tributarista, trabalhista e contratualista. São parceiros estratégicos. Mas quanto custa? Olha, o pacote tributarista custa tanto, o trabalhista custa tanto, o contratualista custa tanto, mas a gente tem um desconto, se você fechar o pacote, custa tanto. Cara, isso vale para marketing digital, isso vale para consultoria em gestão. A MyPlace Office faz isso com maestria na monte de serviços que eles fazem, né? Aliás, aqui vou até passar a informação. Eu estou falando para vocês e eu estou fazendo isso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu comecei a descobrir, em termos de otimização de espaço, que no meu escritório a gente tinha espaço ocioso. E aí eu estou pegando a parceria com a MyPlace Office e nós estamos usando a nossa expertise como consultores empresariais e estamos fazendo o quê? Nós estamos montando um coworking by MyPlace Office para corretores de seguros. Nós temos duas marcas, Mentor do Corretor, MyPlace Office. Eu entendo de coworking? Não entendo. O André e a Vivi entendem, são craques. Eu entendo de consultoria para corretores de seguros e corretagem de seguros. Maravilha. Juntamos os dois. Quem precisar de espaço, consultoria, quiser vender, ou nada, eu não sou nada, cara, eu sou um desempregado, mas eu tenho um baita network, eu quero vender seguro. Você não tem nem escritório, nem nada, quero vender seguro. Procura a gente. Pronto, é um baita parceiro. A gente criou uma baita parceria do nada, com uma relação que não tinha conexão. É um parceiro totalmente ocasional que nasceu para o momento. Estou dando um exemplo real, tá? Para vocês, de uma reinvenção que a gente está fazendo agora e que, curiosamente, nasceu, galera, depois do meu convite para a live. O André me convidou para fazer essa live há 2 semanas. Essa parceria e esse produto novo nasceu há 4 dias. Tá? Só para vocês terem uma ideia da maluquice que é, da volatilidade e da rapidez que são as coisas. Tá? E por último, para a gente encerrar, que eu já falei demais aqui, né? Essa é realmente uma dica importante. Eu acho que é uma das melhores decisões que eu já tive. O Howard Gardner, ele fala de uma série de... se eu não me engano, é o Howard Gardner. Ele fala, né, sobre a mente. O Giovanni vai me ajudar, o nosso craque Giovanni, que fez acho que a penúltima live, né, vai me ajudar aí. Giovanni, se você me confirmar se é o Howard Gardner que falou da mente organizadora, tá? A mente organizadora é aquela que... Porque o mundo, justamente pela volatilidade, a rapidez das informações, etc., é extremamente importante que o ser humano tenha uma capacidade de organizar a mente, de focar naquilo que é importante. E de buscar a informação que naquele momento lhe é relevante. E essa é uma decisão estratégica que eu tomei a questão de 10 dias atrás. Quando a gente começou a perceber que a questão de isolamento vertical
e horizontal estava se tornando uma questão politizada, que toda essa loucura que a gente está sendo utilizada para ganho político, etc., coisa que jamais deveria acontecer, eu tomei uma decisão, e que, evidentemente, isso a gente já sabia, que os meios de comunicação já estão completamente tomados, né, por vertentes políticas. Eu tomei uma decisão, qual foi? De não procurar mais notícia. Eu não quero saber quantos morreram aonde, eu não quero saber campeonato de onde morreu mais, pouco me interessa. Eu quero saber como é que faz marketing digital, eu quero saber o que me é relevante, eu quero saber como é que eu me comunico com o meu público, eu quero saber que empresa cresceu, eu quero saber... Eu estou estudando, tá aqui, ó, se você for olhar, tudo tá aqui, eu estou lendo o Yuval Noah Harari, eu estou vendo relatório de quais ramos cresceram, quais ramos decresceram, eu estou vendo potenciais vencedores, ramos de potencial crescimento. Eu nunca na minha vida tinha comprado ações. 8 dias atrás eu resolvi investir no mercado de ações, porque eu fui estudar, comecei a estudar no mercado de ações. Ou seja, eu tomei a decisão, eu vou me informar sobre o que é relevante para mim. Eu escolhi não ficar aprendendo ou ouvindo bobagem. Eu não vou ficar ouvindo Rede Globo, eu não vou dar nome aos bois, não vou ficar ouvindo jornal fazendo campanha de político aqui ou político ali, ou fazendo campeonato de onde morreu mais. Isto não me importa. No atual momento, sério, nem se é isolamento vertical ou horizontal, me importa. Eu cheguei à seguinte conclusão, nos dois eu vou fazer o negócio funcionar. Se eu voltar... Aliás, eu ia falar agora com o Fábio, né? O meu parceiro, meu sócio no Mentor do Corretor e meu parceiro do marketing digital, o cara que me ensinou quase tudo que eu sei de marketing digital, o Fabinho da Magu Digital. Ele me falou um negócio, então a gente estava conversando. Cara, a gente está tão focado em render em casa que a gente vai ter que fazer uma cartilha para como voltar a render quando voltar para o escritório, porque a gente desaprendeu. Então, moral da história, galera, esse é o último aprendizado, né? Mente organizadora, disciplina a sua capacidade de buscar informação que é relevante para você. Não tem sentido você gastar 40 minutos assistindo um jornal, fazendo campeonato de quem morreu aonde, e não gastar esses 40 minutos tentando estudar sobre como remodelar o seu negócio. Tá? Conversando com parceiros, com colegas de trabalho, com colegas do mesmo ramo, para tentar redesenhar o seu negócio, como ofertar outros produtos conexos, aumentar sua rentabilidade. Então, essas são as dicas que eu encontrei, né? Não só para mim, mas que eu tô enxergando o pessoal fazer, né? E que, graças a Deus, o que eu fiz até agora parece estar funcionando bacana, né? E a gente está com muita, muita perspectiva. Eu tô muito confiante, né? Eu te diria que a história do paradoxo de Stockdale, o Stockdale está morrendo cada dia mais, porque as coisas os processos estão funcionando tão bem na execução, né? Da estratégia, que eu acho que a minha perspectiva é muito, muito positiva, tá? É claro que a gente tem que se condoer e fazer o possível, né, para minorar os efeitos daquela população, aquela parcela que realmente está tendo efeitos mais violentos, que está perdendo emprego mesmo, etc., porque não tem outra alternativa, o pessoal trabalha em loja e tal, etc. Isso é complicado, mas enfim, eu acho que isso a médio prazo vai se ajustar. Bom, enfim, essa é a minha mensagem, é isso que eu queria, né, trocar ideia com vocês, basicamente é isso. Uma leitura meio contextual do que o mundo está nos ofertando, história do cisne negro. A gente tem que dar um jeito de ser antifrágil, de prosperar, de gostar da diversidade, fazer com que a diversidade te faça renascer o teu negócio, né, reinventar o seu negócio, de forma que ele se torne ainda melhor do que era. Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu tenho 3 negócios, eu tenho 3 empresas, eu tenho a H&H Corretora de Seguros, eu tenho uma consultoria, que é a Q Mais Consultoria, e dou aulas em universidade, e tenho um projeto, um programa de transformação e aceleração para corretores de seguros, que é o Mentor do Corretor, e eu não tenho a menor dúvida que os meus 3 negócios
hoje já estão melhores do que eram há 20 dias atrás. Beleza, galera? Então é isso. Vou passar a bola de volta para Vivi e ver se alguém tem a proposta. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, né? Mãe, oi. Né? Minha mãe, minha sogra, se estiver me vendo, não sei, né? Você sabe, ô Richard, eu acho que vai ter muito empreendedor agora que vai ficar sem dormir, hein? Porque foram tantas dicas. Vai ser difícil aí. Você vai ter que mandar aí o seu, né? Não, vai ter o e-book, vai ter o e-book. Vai ser o e-book para todo mundo. Vou mandar para vocês. Bem bacana. Eu peguei anotei bastante coisa aqui, gente, muita coisa que eu anotei. Realmente, Richard, caixa é rei, né? Eu acho que as empresas que tiverem um caixa melhor, elas vão conseguir aí, né, navegar nesse mar aí, né, da incerteza que tem hoje em dia. Presença digital, né? A gente teve a live do nosso querido... Gente, qual é o nome dele? Ai... Gente, esqueci o nome dele. Roberto. Não é o Roberto? Isso. O Roberto da Oceano, ele é fundador da Oceano, ele é estrategista digital, né, tem empresas há mais de 15 anos, e ele falou, Roberto Gaspar, gente, e aí ele falou que a presença digital é ímpar hoje em dia para as empresas, né? Sem presença digital, eu acho que não vai dar, pelo menos um site, né? As pessoas precisam ter, independente do modelo de negócio delas, né? E principalmente os modelos que eram extremamente presenciais, né, no passado, né, fundamentalmente profissionais, presenciais. Outra coisa que eu notei muito bacana, que é o seguinte, essa é uma hora que a gente está refletindo muito, está aprendendo muito, né, e está tendo muito aprendizado aí. As empresas, e é hora da gente se ver como gestor também, as empresas que têm uma cultura empresarial, né, um pouco mais bem definida, né, e cultura não é aquilo, missão, visão, valores, são os bastidores, né. E quando você fala empresas, é empresas de 1.000 funcionários a 1 funcionário, empresa de um só, né, empresa do eu comigo mesmo, né. Sim, e assim, é muito interessante que agora, nessa fase, eu estou vendo o estilo, a minha liderança, né, como é ser líder longe, e o meu estilo de liderança é a cultura empresarial também, né, porque foi exatamente o que você falou, a gente nunca esteve tão longe do nosso time, e a gente nunca conversou tanto, a gente está, né, programando de fazer live interna, para fazer treinamento, para fazer um monte de coisas, né. Então, é muito bacana o gestor entender como é que está a cultura, né, e tem a cultura empresarial, e tem uma frase muito legal que eu gosto do pai da administração moderna, o Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né, e na verdade, para vocês que estão assistindo, né, a gente, para avaliar como é que está a cultura e como é que está a liderança. Os seus colaboradores estão engajados, né? Eles estão mais unidos do que nunca? Porque se tiver, você está num bom caminho para continuar. E se não tiver, gente, vamos mudar. Foi o que você falou, gestão de mudança, né? A gente precisa modificar o que não está bom, né? Uma outra coisa muito legal que você falou foi de parcerias. A gente realmente está, né? Eu acho que é muito importante a gente criar várias parcerias, né? Várias parcerias em todos os quesitos, todos os aspectos, porque também a gente faz a economia girar, né, Richard? A gente tem que ajudar, né, o ecossistema empreendedor a girar e vai beneficiar a gente em alguma maneira. Agora, antes da gente fazer as nossas perguntas, nós elegemos o melhor comentário de todos eles. Você sabe qual é? Qual foi? É um comentário de uma pessoa muito especial. Olha aí, ó. A dona Nilza? A mãe do Richard. Filho lindo! Fala, filho lindo. Cara, eu tô com saudade dela, porque ela tá confinada, ela não posso visitá-la. Eu tô agoniado. Falei para ela que eu vou visitar ela, eu vou deixar ela na sala, eu fico na garagem. Aí eu falei, põe uma cadeira na garagem para eu visitar você, mãe. Né? Nossa, muito aprendizado, né? Meus 2 velhinhos também moram no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, né? E a gente fica preocupado, né? E, aliás, meus parabéns a todos os empreendedores, todo mundo que está assistindo, porque é gestão de empresa, junto com gestão familiar, né? Combinado com os filhos, né? Richard, você também tem filhos, nossos filhos estão de férias, e férias confinadas, né? Então, assim... Isso é um negócio...
Não é? Olha, tem uns amigos que falam para mim, olha, gerenciar, a empresa tá ok, o problema são, né, gerenciar todo esse entorno da gente. Então, assim, parabéns a todos vocês, né? Não é só um, não são duas pessoas, são várias pessoas falando isso ao mesmo tempo. E na verdade, eu acho que é mais do que na hora da gente colocar todas as nossas capacidades empreendedoras mesmo, né? Faz parte do escopo de ser empreendedor, né, Richard? Você ter resiliência. Eu ia até, é engraçado essa energia que eu ia indicar o livro do Cisne Negro, né? Eu li também, de antifragilidade, é muito pertinente, isso daí faz parte, né? Faz parte de empreender. Empreender é isso mesmo, e a gente, foi o que você falou, sem mimimi, né? Então, vamos agora às nossas perguntas. Vamos ver se tem pergunta aí, pessoal. Vamos lá. Olá, sou do ramo de eventos. Qual a dica que você dá para vender eventos futuros? Ela não está nem falando no presente, está falando no futuro. Então, eu acho que o ramo de eventos, ele sofre muito junto, né, com o ramo de hotelaria. E o ramo de eventos é um dos ramos, eu acho que talvez seja o primeiro ramo em que você realmente tem que resgatar suas parcerias estratégicas. Então, por exemplo, os hotéis, eles estão preparados para... Eles estão parados, a agenda dos hotéis está parada, né? Eu estava vendo aqui dentro dos estudos, o ramo... Gozado que eu trabalho muito com o ramo de eventos, porque eu dou muito treinamento corporativo, né? E eu estava vendo que o ramo de eventos corporativos, ele deve voltar a se reajustar, né? Ou voltar no mesmo ritmo, pelo menos aqueles, né, os eventos corporativos, que como era, de alugar, de fechar hotel, etc., lá para setembro, outubro, por aí. Porque, veja, um evento corporativo, ele envolve uma série de outras dificuldades logísticas, que é a agenda dos funcionários da empresa e por aí vai, né? Enfim. Agora, vamos lá. Você não diz que parte do ramo de eventos você cuida, tá? Se é a parte logística, se você organiza a parte de estrutura, de som, de hotelaria, tal, etc., ou se você cuida, por exemplo, de contratação de conteúdo e por aí vai, tá? Mas a contratação de eventos futuros em pacotes. Então eu acho o seguinte, se você é do ramo de eventos, seria interessante você procurar as consultorias que produzem, por exemplo, conteúdo, tá? Você procurar, por exemplo, quem mais? Vamos lá, eu sou uma consultoria que produz conteúdo. A gente vai fazer um pacote, vamos procurar um hotel, ou 2 hotéis, e a gente vai procurar empresas com pacotes fechados para hotéis, com conteúdos, né, a preços atrativos futuros, só que com um pagamento inicial de uma pequena parcela. Porque o que acontece também é o seguinte, vamos pensar numa coisa, as empresas, deixa só, se você trabalha no ramo de eventos, eu queria só te lembrar que o ramo de eventos, basicamente, ele é corporativo. E as empresas, tá? Por exemplo, quem cuida do ramo de eventos, normalmente numa empresa, costuma ser o RH. Então eu queria te lembrar que todo o ramo de eventos ele é vinculado a um budget, ele tem um orçamento. E as empresas precisam gastar o orçamento sob pena de perder o orçamento para o ano que vem. Então faz sentido você entrar em contato com as empresas para negociar eventos futuros, baseado no argumento de que ele tem um número de horas-aula que ele precisa treinar as pessoas, o RH está com um baita de um pepino de agenda que ele vai ter, de ajustar o volume de treinamentos para futuro, então você vai ter que ter mais eventos para mais pessoas, e existe falta de hotéis, então você pode começar a procurar lugares antes. Então essa é uma dica. Essa dificuldade que você está imaginando, será que é problema de caixa? Não tem tanto problema de caixa, porque as empresas têm o budget que já foi definido no ano passado. Gera conteúdo atrativo, procura as empresas e resolve. Lembra que eu falei da dor? Olha, eu dei 2 dicas baseadas na dor. Primeiro, parcerias estratégicas com consultorias de conteúdo e hotéis ou lugares para fazer os treinamentos, e
Qual é a dor das empresas? Eu não tenho tempo para concluir o volume de treinamentos que eu preciso dar para minha empresa. Imagina uma empresa com 1.000, 2.000, 3.000, 7.000 funcionários. Como é que eles vão treinar 7.000 funcionários tendo perdido 4 meses do ano? Tá? Então, a mesma dor que você tem, as empresas também têm. Começa a procurar os caras para resolverem juntos essa dor. Sim, verdade. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu ver se aparece aqui. Olá, Richard, como posso motivar minha equipe no meio dessa situação? Bom, acho que a primeira coisa para motivar a equipe é ser muito transparente com relação ao estado da empresa, tá? Deixar claro como é que tá, etc. Chamar a galera numa live, etc., numa call, todo mundo, tá, etc. E explicar qual é seu plano, qual é sua estratégia. Você não consegue motivar ninguém se você estiver perdido. Tá? Então a primeira coisa é, galera, calma, temos um plano. Meu plano é isto, isso. Nós vamos dividir as tarefas assim, e eu dependo de vocês para cada um cuidar da sua parte. Ou seja, ninguém motiva ninguém se não tiver um comandante firme, um comandante ativo, que saiba o que está fazendo. Então, a primeira coisa para motivar a sua equipe é mostrar que sabe o que está fazendo. Tá? A segunda coisa é delegar tarefas específicas, mensurar os resultados específicos e dar feedback de como as pessoas estão indo nas suas tarefas específicas. Se eu tenho que vender, estou vendendo bem? Se eu tenho que cobrar clientes, eu estou cobrando bem? Se eu tenho que cadastrar documentos, qual é a minha meta de cadastro? Eu estou cadastrando bem? Ou seja, faz parte do processo motivacional. O feedback é fundamental. O feedback é uma ferramenta fundamental de motivação. Se você não sabe o que as pessoas têm que fazer e não consegue dar feedback sobre o que elas estão de fato performando, você não consegue motivar. Então, uma boa ferramenta é designa as tarefas, avalia os resultados individuais e mesmo, olha que interessante, mesmo que o resultado não esteja bom, pode servir como elemento motivacional, você tá do lado e falar, vem cá, não tá legal, vamos melhorar isso aí. O que você precisa de ajuda para melhorar o teu desempenho? Você está cadastrando tantos processos, eu preciso que você cadastre mais. Você precisaria ligar para 30 clientes por dia, você está ligando para 20. Vamos lá, qual que é a tua dificuldade? Então, eu acho que neste momento, como eu estou longe, só palavrinha vazia, ai, vamos lá, uhul, galera, vai ser tudo lindo, não funciona. Feedback, estratégia, mostrar que sabe o que está fazendo, divisão de tarefas. Para mim, hoje é isso que motiva. Bacana. A dinâmica virtual, ela não muda muito, né, da dinâmica presencial, né? É só a eu ferramenta... acho que muda, Vivi. Eu acho que muda porque os indicadores são mais importantes. Quando as pessoas estão num time, a tendência é que as empresas enxerguem o resultado final. Ah, fizemos tanto, fomos bem. Quando a gente está cada um na sua casa, não tem mais o fomos bem. Sim. Fulano fez isso, Ciclano fez isso, Beltrano fez isso, cada um fez um negócio. Sim. Cada um está sendo avaliado isoladamente. Verdade. Entendeu? Então, veja, eu falo que os talentos aparecem, mas o outro lado também, tá? É nessa hora que a gente vê, né? A gente conseguiu dar férias para alguns colaboradores, então, foi o que você falou, fica individualizado. Você consegue ter uma métrica, sim, não só do time, mas individualmente, né? Então... e é importante deixar claro uma coisa, tá? Por exemplo, você não dá férias para pessoa que não performa bem, tá? Ou você não dá férias para pessoa que não está indo bem, etc. Você dá férias por questões estratégicas. Por exemplo, eu dei férias para quem tinha férias acumuladas. Eu dei férias para gente boa, gente que performa bem. Mas por uma questão de gestão futura de caixa, era mais inteligente dar férias agora, porque depois eu estou fazendo uma gestão de futura de caixa. Eu estou dando férias agora, que estavam acumuladas, que eu vou ter que pagar só no final do ano. Então tem uma série de valores, tem que tomar muito cuidado com isso, com o recado que você passa. Por exemplo, eu fiz questão de avisar a galera o seguinte, pessoal, calma. Tenho 2 recados para dar para vocês, né? Ninguém será mandado embora por causa da crise. Ah, legal. Mas não quer dizer que alguém não será mandado embora. Pode ser que alguém seja mandado embora por falta de eficácia. Sim, pode. Então, veja, o recado é esse, ser transparente.
Agora é hora de cada vez mais a gente ser eficaz. Comunicação e transparência sempre, Fundamental, né? Fundamental. E feedback. Galera, tá legal ou não tá legal. Né? Feedback constante. Na verdade, como a gente tem metade, por exemplo, empresas que têm metade tipicamente presenciais, nesse momento que as unidades estão fechadas, a gente não precisa de serviços gerais, por exemplo, né? Então, a gente escolheu também por esse motivo, mas a gente reuniu todo mundo no último dia, né? Fizemos uma reunião legal, a gente fez nosso grito de guerra, motivou todo mundo, e deu instruções bem claras, e mais do que nunca, a nossa equipe está muito engajada e conversando mais do que nunca. É engraçado esse paradoxo que você falou do início, né? É que aí tá, Vivi, para vocês, o virtual, né? Para vocês da MyPlace Office, o virtual é algo muito normal, porque você já gerencia o virtual de centenas, milhares de pessoas, né? Vocês já são o virtual das pessoas. Então, para vocês, isso, vocês já estão prontos para isso, né? Sim. Mas muita gente está aprendendo agora, né? Eu vi uma pergunta aí muito interessante que o pessoal falou sobre vender serviços online através de marketplace. Isso, ó. Como posso fazer para vender serviços? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Como posso fazer para vender serviço online através de marketplace? Eu não sei se a pessoa quer saber se ela quer como vender através do marketplace e além do marketplace, que outra forma. Enfim, vamos lá, vamos tentar falar dos dois, né? Eu tenho um caso muito emblemático. Aconteceu comigo esta semana. Eu tenho um amigo meu que deve estar aí, talvez assistindo, e daqui a pouco eu estou assistindo a live dele, que é o Kleber, que é um dos nossos papas no mercado de seguros e referral marketing, né? Que é um marketing de relacionamento de indicação, né? E uma das oportunidades que eu encontrei depois que saiu todo mundo do escritório, né? Foi primeiro fazer uma pequena reforma para otimizar espaços. E aí eu fiz o quê? Eu refiz toda a parte estrutural de cabeamento, etc. E eu chamei um amigo meu, que eu vou fazer o referral marketing dele agora, que é o Robson, da Go Install, e tirei uma foto dele, né? Dele fazendo o cabeamento estruturado para nós. E eu postei no Facebook, falei, olha aí, galera, agora é um bom momento para você fazer a estrutura da sua, para você rever a estrutura da sua empresa. E eu postei isso na internet, e um colega meu, né, o Gelson, me perguntou, cara, pensei na mesma coisa, quem é o cara que faz cabeamento para você? E aí eu indiquei, por aí vai. Mas moral da história, respondendo a tua pergunta, procure, né, marketplace que possa ter conexões estratégicas com os serviços online que você está fazendo. Mas tem um detalhe. Se nós estamos falando de marketplace, a gente já sabe que a estratégia de remarketing é algo tão sofisticado que você não precisa nem ter conexão. Você consegue criar estratégias digitais para fazer com que o seu negócio seja visto por pessoas que estão procurando outros negócios completamente diferentes. Então, veja, hoje, se você vende pastel, dá para você anunciar na Dafiti. Vamos embora. É só chamar o cara que te faz a consultoria de marketing digital, que ele vai te orientar em que tags que você tem que anunciar, em qual é a tua estratégia. Bom, agora outra coisa, né? Eu acho que uma das formas mais eficazes, né, de você vender serviços hoje seria gerar conteúdo. Então, que tipo de dor que as pessoas têm, que tipo como o serviço que você presta resolve essa dor, e como você consegue, por exemplo, criar um conteúdo, divulgar gratuitamente na internet, que você pode ajudar as pessoas a resolver parte dessa dor. E aí essa pessoa resolve parte dessa dor e fala, puxa, que legal, esse cara me ajudou a resolver parte da minha dor. Eu vou chamar ele para resolver aquela outra dor que eu tenho. Tá? Então, paradoxalmente, o universo online é um universo interessante, que para você vender, você tem que dar de graça antes. Você vai ter que resolver dores de graça para você vender depois outras. Mas tem um detalhe, eu estou dando palpite a partir do que eu estou fazendo. Eu não sou um consultor de marketing digital, o Roberto Gaspar, o Fábio Cristianini e os outros consultores de marketing vão saber isso muito mais do que eu. Então a minha primeira dica para responder essa pergunta, liga para o cara que cuida do teu marketing digital, que ele tem essa resposta de forma muito mais complexa e precisa para você. Bacana. Vamos lá, eu acho que a gente tem mais duas perguntas. Vamos lá ver. Bora lá.
Olá, que ações posso tomar para não entrar na guerra de preços nesse momento e após? Após, deve ser a crise? Então, rapaz, isso é um perigo. A gente estava outro dia conversando sobre isso, sobre guerra de preço. Eu estava vendo até um consultor falar sobre guerra de preço. Vai ter muita gente que vai tentar fazer você entrar na guerra de preços argumentando que você precisa entrar na guerra de preços para não morrer. E isso vai justamente ser o elemento que vai te matar, porque quando terminar essa crise, você não consegue voltar da guerra de preços. Então, e tem um ditado que eu não me lembro quem é o autor que disse, que é o seguinte: numa guerra de preços, a pior coisa que pode acontecer é você vencer. Porque se você venceu a guerra de preços, significa que você dilapidou sua lucratividade. Então, a primeira coisa que eu te dou uma dica como especialista em negociação, tá? Ao entrar numa guerra de preços, tá? Ou ao entrar numa negociação que envolva um desconto que você não está habituado a conceder, você vai necessariamente vincular esse desconto a uma outra condição acessória. Volume de venda, mix de produto, alguma coisa. Por quê? Porque depois que passar essa crise, você vai conseguir tirar aquele desconto, vencida aquela condição momentânea, tá? Então, só conceder o desconto agora, baseado no momento, é algo extremamente preocupante, tá? Então, vou dar um exemplo. Aumenta o seu mix de produto, aumenta o volume de pedidos, reduz a forma de pagamento para melhorar o seu caixa, estabelece uma condição para conceder condições melhores. Mas não aceite a mera guerra de preços só para vencer, porque pode ser perigoso, ok? Eu tenho visto muitas empresas aí oferecendo benefícios, né? Pessoal que vende curso, por exemplo, olha, te dou mais 100... Oferecer benefícios adicionais, perfeito. E aí entra a história do parceiro estratégico, né? Você pode, por exemplo, oferecer um benefício de um parceiro estratégico. Perfeito, é isso aí. Vamos lá, a gente tem mais uma. Olá, sobre negociação, uma coisa que você não faz quase, hein, Richard? Quase nada. O que você sugere de negociação com clientes que estão em situação mais difícil? Primeira coisa, tem uma coisa clássica, né? Mostrar que está do lado dele. A primeira coisa cara, calma, eu estou do teu lado, a gente vai tentar passar juntos por esse momento, tá? E estabelece o seguinte, aí, vamos lá, o teu cliente está numa situação difícil. Ele deve estar com um problema como todo mundo, de caixa. Ele deve estar com um problema de venda, ele deve estar com algum problema. Então, veja, a tua negociação, eu precisava saber em que escopo você está, tá? Mas eu vou dar um exemplo, tá? No meu segmento, tá? Uma das saídas é você negociar com o restante da cadeia. Por exemplo, meus clientes de seguros. Clientes que faziam seguros em 4 vezes, 5 vezes, não conseguem, estão numa situação difícil, eles vão ter que fazer. Ele não quer ficar sem seguro, porque a gente está vendo aí que o índice de sinistralidade está aumentando, as ruas estão vazias, os ladrões estão fugindo da cadeia. Eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro. Ok. Faz no cartão de crédito em 10 vezes. Pô, aí me ajuda. Porque eu vou pagar a primeira só daqui a 40 dias e ainda vou parcelar em 10 vezes. Pô, Richard, aí já me ajuda. Só que aí eu acabei de falar agora há pouco, mas aí se você vendia em 4, tá vendendo em 10, vai receber tua comissão em 10, você quebra, teu caixa vai. Eu vou negociar com o resto da cadeia. Eu chego com a seguradora, que é o outro cara da cadeia, e falo, pessoal, vocês podem me ajudar e me antecipar a comissão em 10 vezes? Quando eu vender em 10, vocês não podem antecipar essa comissão, mas eu tô vendendo no cartão, a inadimplência vai ser menor e por aí vai, tá? Então, ou seja, uma saída é a seguinte, é nunca enxergar só a sua relação com o seu cliente, só você e ele. Tenta enxergar a cadeia produtiva como um todo. Tenta facilitar. O Rancharan fala isso muito bem num livro chamado O que o seu cliente quer que você saiba. E ele fala isso sobre venda criadora de valor, que é quando você começa a entender a cadeia produtiva do teu cliente inteiro. Isso estou falando no B2B, tá? Então, ou seja, comece a entender qual é a dificuldade que o teu cliente tem. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que trabalha com joias. Ela vai negociar com um cara que vende joia. Ela é
atacadista de joia. Mas como é que eu vou vender joia pro cara? O cara tá fechado, o cara não tem. Como é que eu vou tentar facilitar a vida deste cara? Então, como é que eu crio um cenário que vai ajudar o cara? Será que se eu ajudar esse cara, que é o meu cliente que vende joias, a fazer um site para vender joias por um site, e entrar no mercado digital, eu não estou ajudando o meu cliente? E aí eu aumento o fluxo de venda dele? Pô, legal. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não sei fazer site, nem ele tem site. Eu vou pegar um parceiro estratégico que faz site e vou chegar pro cara e falar assim, se eu te indicar 10 caras que vendem joias, você não consegue, vamos falar, você não consegue me atender os 3 primeiros de graça, fazer um negócio bacana para os caras e os outros, vamos lá, eu te indico 10, ou seja, você está criando uma cadeia de negócios onde você ajuda o teu primeiro cliente a vender digitalmente, aumentar o fluxo dele, e você consegue fornecer mais para ele e assim sucessivamente. Então, primeira dica é, cliente está em situação difícil, abre os olhos e não enxerga só o teu cliente, enxerga a cadeia produtiva como um todo e negocia um pouquinho de cada lado. Bacana, Richard. Eu acho isso super pertinente porque também depois, quando isso tudo passar, eu acredito que as empresas que vão ficar são essas empresas também que fizeram essa maior fidelização, né? Sim. E os clientes vai ter uma recorrência. Eu estava do teu lado, eu te ajudei naquele momento. Exatamente, né? Então, eles vão ser lembrados, né? Então, a gente tem até uma regrinha aqui, eu e o André, né? Na verdade, as empresas que na negociação, que não precisa nem ser financeira, mas de aumento de prazo ou algum benefício, como você falou, elas vão ter o nosso ânimo, né, e a nossa vontade de permanecer com elas depois que isso tudo terminar, né? Isso é extremamente importante a gente não pensar só no agora, né? Porque isso vai terminar, né? E a concorrência vai aumentar, é claro, vão ter mais pessoas aí querendo pegar a fatia da mesma fatia que você faz, por exemplo, né? E eu acho que nesse aspecto a fidelização e indicação vai ser extremamente importante. E você sabe, Vivi, que tá tendo. Lembra que eu te falei que as pessoas estão mais unidas? Está acontecendo um negócio muito bacana. As empresas da cadeia produtiva estão realmente procurando ser mais prestativas e buscando as outras. Nunca na minha vida, eu tenho 30 anos de mercado segurador, em 30 anos de mercado segurador eu nunca recebi tantas ligações de executivos de seguradoras oferecendo ajuda. O que você está precisando? A gente recebeu o telefonema de todos os seguradores. Não sei se vocês sabem, né? O seguro de vida, ele não cobriria a morte ocasionada por Covid, né? Por quê? Porque o Covid é uma pandemia, e pandemia é uma exclusão clausulada, é permitido por lei. Pra você ter uma ideia, todas as seguradoras, quase todas, salvo uma outra exceção, né, que nem me lembro quem foi, mas 99% das seguradoras, se não todas, combinaram que falaram, cara, a gente não pode pisar na bola agora, vamos pagar. Todas as seguradoras estão pagando a indenização. Então é muito legal. A gente está vendo um momento de união, fornecedores com supermercados, etc. Tem os picareta do álcool gel? Tem. Fato, sempre vai ter o lazarento do álcool gel aí na história. Mas a cadeia produtiva está se ajudando. Eu presto consultoria para vários corretores e empresas. Sério, não é a hora de você ficar pensando em faturar, sério. A hora agora é fazer o seguinte: como é que a galera tá? O que vocês estão precisando? Esquece, desliga o taxímetro. Sim. Pode perguntar para mim, qualquer tipo de consultoria que vocês tiverem necessidade agora, pode perguntar, taxímetro desligado. Vamos lá, pode perguntar, tamo junto. Sobrevivência é maior do que lucratividade. Lógico, nessa hora, que isso, né? que a gente isso. tem que ter uma noção. Bacana. Richard, olha aqui, ó, 1h30 já se passaram, né? E a gente vai ter uma última pergunta, parece que voou o tempo, né? Bom, Richard, como posso ser mentalmente positivo se não tenho visto nada de positivo? Me ajuda. Vamos lá. A primeira dica é parar de assistir noticiário. Tá? Realmente, ficar assistindo noticiário vai te destruir. Tá? Aliás, muito boa pergunta, obrigado pela pergunta. Faz muito sentido essa pergunta. Por quê? Porque se você estiver sujeito a inputs negativos, né, é complicado. Então, a primeira coisa é olhar para dentro do seu negócio, tá? Parar de ficar assistindo noticiário, procurando esse campeonato de quem morre mais. E uma dica,
procure informações de mercados, empresas, empreendedores que estão dando certo. Para cada Kodak, você pode ter certeza que apareceu uma outra empresa que revolucionou o mercado e está funcionando muito bem. A minha dica é a seguinte, e por favor, não leve essa dica da forma negativa. Se você não tem visto nada de positivo, provavelmente você está olhando para o lado errado. Então a primeira dica é para de olhar para onde você está olhando e olha para outro lado. Tá? Então procure informações, converse com... Se você... Todas as pessoas do seu segmento, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja no shopping. Se todas as minhas lojas, todos os, né, franqueados, todas as lojas de shopping que eu conheço estão desesperados, prestes a quebrar, eu não vou ligar para nenhum deles. Porque nenhum deles é benchmark para mim. Nenhum deles é referência positiva. Eu quero fazer o seguinte, eu vou ligar para os caras que estão indo bem, eu quero ligar para o cara do supermercado, eu quero ligar para o cara da farmácia, eu quero ligar para a distribuidora de álcool gel, e eu vou falar, o que vocês estão fazendo que está funcionando? O que você me sugere? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Começa a procurar as pessoas do teu círculo, né? Mas não as que você já procurou e estão na mesma toada do negativo. Começa a mudar teu network. Se teu network inteiro está negativo, excelente oportunidade de mudar de network. Mas procura pessoas que estão com visão positiva e tenta criar, né, uma nova visão sobre os negócios e reinventar o teu negócio. Essa é a dica que eu te faço. É o que eu fiz. Porque se eu começasse a olhar para o noticiário e perguntar para... Eu conheço um monte de gente que está reclamando. Um monte de gente. Eu simplesmente deletei. Essa é outra beleza do confinamento. Você escolhe muito bem com quem você fala. É tão fácil não estar disponível para quem você não quer. É verdade, né? Tá, assim, existe uma autocontaminação generalizada, né? E a gente não pode se autocontaminar, né? Então aqui também a gente não está assistindo muito a televisão mesmo. E o que você falou assim, faz super sentido, né? Você ir atrás de pessoas que estão tendo sucesso, né, e estão fazendo algo diferente que aquele que está negativo não está fazendo. Procurar o benchmark positivo, né? Exatamente. Bom, Richard, foi um prazer ter você aqui. De novo, um monte de gente não vai dormir hoje. Eu já escrevi um monte de insights aqui. Muito bacana você ter aqui com a gente. Muito obrigada a você também, ouvinte aí da My Place Office. E foi o que o Richard falou. Na verdade, a gente está tendo uma preocupação grande em pegar especialistas no mercado, porque a gente sabe que está tendo um boom, né, de lives de conhecimento aqui, então a gente está tendo esse cuidado de pegar gente especialista para gerar valor para você, para dar insights para você, doses semanais de conhecimento. Então, assim, até a próxima live. Nossa próxima live é na segunda-feira, toda segunda e quinta. Uma feliz Páscoa aí para vocês que têm Páscoa, né? Aqui em casa a gente tem Páscoa judaica e o Pessa e a Páscoa cristã, né? Eu gostaria de terminar essa live, gente, hoje a minha filha tem 10 anos, né? Aí eu falei para ela, hoje a gente vai ter live, mamãe. Vai ter live, filha, olha, fica um pouquinho afastada, que da última vez você apareceu de camisola na live, né? Aí ela pediu para mostrar isso para vocês, ó. Força, fé, foco, tudo vai passar. E ela coloca mensagens na casa inteira, ela adora fazer isso. Então, assim, uma Páscoa incrível para vocês, né? Muita paz, muito amor, muita saúde e harmonia. Gente, mente positiva, tá bom? É isso, né, Richard? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para todo mundo, boa Páscoa, boa Semana Santa, né? A palavra é essa, né? Um feriado que fala de renascimento. Vamos renascer. Renascer é uma forma de aprender de novo. É isso aí. Bacana, gente. Tchau. Muito obrigada. Até segunda-feira com mais uma dose da vacina empreendedora My Place Office. Tchau. Valeu, galera. A propósito, só posso deixar um último recadinho? Pessoal, quem quiser mais um pouquinho, mais informação, quiser conversar com a gente, eu nem fiz o jabá, o Fábio vai me matar. Entra, se você puder pôr nos caracteres aí, www.mentordocorretor.com.br, é o nosso site, né? E no Insta também,
mentor do corretor. Se você quiser conversar com a gente, trocar uma ideia, pedir algumas dicas, reclamar, bater um papo, etc., você vai me achar tanto no site, a gente tem o chat, né? Quanto no Insta também, a gente está publicando vários e-books, vários materiais de conteúdo, tá? E que podem ajudar bastante a galera, tá bom? Pronto, Fabinho, olha, ó, fiz o jabá. Beleza, e outra coisa, vocês que assistiram aí a live, a gente está com o e-mail de vocês, a gente vai mandar o e-book, hein, ó, promessa é dívida, viu, Richard? Ok? Vou produzir ele, esse feriado, prometo. Bacana, bacana. Gente, bom feriado para todos. Beijos, até segunda-feira. Tchau, tchau.